Qual o comportamento que você sente que atrapalha a sua vida hoje? Por exemplo, a procrastinação. Olha isso aqui. Na sua vida tem um ciclo automático entre crença, emoção e comportamento, e que pode estar sabotando seus resultados, sem que você perceba. E neste vídeo eu vou te mostrar por que você entra nesse ciclo de procrastinação, como que crenças, emoções e comportamentos se retroalimentam, por que errar não é um problema, mas o julgamento interno depois do erro é que também retroalimenta tudo isso. E quais perguntas você precisa se fazer para sair desse padrão e criar uma direção real de resultado na sua vida. Então, você age assim. Aqui é como se fosse o seu ciclo. Então, aqui tem a crença, que gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera um comportamento, que vai gerar um resultado, que vai realimentar essa crença. Além disso, o que é que será que você pensa em relação ao que você precisa fazer? Aqui é seu objetivo. E você precisa fazer várias tarefas para alcançar esse objetivo. Mas o que você pensa em relação a cada tarefa e o que você pensa em relação ao objetivo também influencia. E o que será que você pensa sobre essa tarefa que você está procrastinando? Que você está deixando para depois? Ou que você pensa sobre você fazendo isso? Se você não valoriza a tarefa ou não valoriza você nessa situação, então esse pensamento influencia na emoção que você tem. Aí você sente uma baixa de energia e isso influencia seu comportamento, que pode ser não fazer. O não fazer é um comportamento. Então você fala, viu, eu sabia que eu não ia conseguir, ou eu sabia que essa tarefa não era importante, ou que não ia dar certo, seja lá o que você está pensando, então você entra num ciclo. E aí mais um ano se passa, e você chega ao final de mais um ano, se lamentando ou reclamando que não fez, ou pior, reclama de como sua vida está, como se você não tivesse responsabilidade nisso. Mas veja bem, olha, eu não estou falando de culpados aqui. Eu estou falando de responsabilidade da parte que cabe a você. E eu também não estou negando que existem fatores externos a nós que nos atrapalham. Mas para sair desse ciclo, você precisa interceptar o seu pensamento. Ou no máximo, no seu sentimento. E aí falar, peraí, vou fazer sim, e da melhor maneira que eu conseguir. Então, o próximo passo pode ser levantar e pegar alguma coisa que você precisa fazer, pode ser ligar o computador, abrir o documento que você precisa trabalhar. Ação, essa é a palavra. E aí, quando você concluir a tarefa, você pode ter um sentimento bom em relação a isso. Então, você pode instalar outro pensamento que te favoreça mais, não aquele que te limitava. Aí você pode pensar, até que não é tão ruim assim, ou eu não sou tão ruim assim quanto eu pensava, ou ainda, até que eu gostei, ou eu gostei do resultado, ou ainda, nossa, eu me surpreendi comigo, ou apenas, bom, tá feito. Melhor fazer sem pensar quando for assim, mesmo que seja isso. Mas se por acaso você continuar com pensamentos negativos, não sirvo para fazer isso não tá bom, vou parar, não vou mais fazer, então é preciso analisar alguns pontos aqui. E se você está gostando desse conteúdo, já clica aqui para me seguir, curte esse vídeo para chegar em mais pessoas essas orientações. Agora vamos lá. Se você continuar com pensamento negativo em relação a você, ou a tarefa, após você finalizar a tarefa, e não conseguir ter pensamentos que te fortaleçam, então primeiro, será que você não achou que ficou bom o que você fez? Ou será que você achou que errou? Aqui tem alguns subtópicos que podemos levantar. Os erros trazem desconfortos, mas são justamente os erros que levam ao sucesso. Pode parecer clichê, mas é verdade. É saber usar os erros como informação para ajustar o caminho. Os erros não definem a sua capacidade ou a sua incapacidade. Não significa que você está no caminho errado. Pode ser que você esteja numa curva de aprendizagem. E antes de sair bom,
pode ser que realmente saia algo ruim, dependendo do que você está fazendo. Tudo que a gente aprende precisa de treino para melhorar. O problema não é errar, o problema é não integrar o aprendizado desse erro. Então, o fato de você tolerar pequenas frustrações, usar o erro como ajuste de rota e não paralisar diante desse desconforto do erro, do não sei fazer, não sei bem como faz, mas se manter fazendo, mesmo sem perfeição. E perfeição paralisa também. Você nunca acha que tá bom, ou você nem faz, porque tem que estar muito perfeito, nunca está nas condições perfeitas para fazer. Enquanto você erra e aprende, aí você constrói consistência. E esse ajuste de mentalidade pode mudar tudo aí para você. Segundo, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo o que você precisa fazer? Ou por quem você está fazendo isso? Qual o objetivo final disso que você espera alcançar? Então, qual que é a sua expectativa? Terceiro, essa expectativa condiz com o que você mais deseja para você? Isso é um passo que vai te levar para um lugar que você gostaria de estar no futuro? Esse objetivo que você está pretendendo alcançar, ele está ligado a um valor importante para você? Quarto, o que você ainda pensa sobre você depois que você realizou essa tarefa? Será que você está se criticando em relação a essa tarefa, a esse objetivo? Aí é preciso que você escute um pouco mais de atenção você mesma. De onde que vem essa crítica? Desde quando? Como que era esse relacionamento com algumas tarefas, com objetivos, com a sua capacidade, com o seu empenho quando você era adolescente? E vamos um pouquinho mais, quando você era criança. Será que você ouviu de alguém que você não era capaz? Que não era competente? Se aqui você identificou, vá um pouquinho mais além. Essa pessoa que te falou isso, era uma pessoa importante para você? Ou era uma autoridade, por exemplo, uma professora, um professor, um líder religioso, algo assim? E então, essa crítica, ela pode ter sido incorporada na sua personalidade. Nos atendimentos que eu faço, primeiro passo é mapear a personalidade, para ter consciência dos traços que a minha cliente tem e que potencializam a busca dela e os traços que limitam e precisam ser desenvolvidos ou atenuados, de acordo com as necessidades que ela tem ali no momento, se estiver interferindo na vida dela realmente. Então, aí isso entra num plano de ação de acompanhamento que eu faço para ela, para a gente acompanhar juntas. Porque não adianta só traçar metas, planejar as ações, se você não entende por que você funciona de determinada maneira. Aí você não consegue fazer, não tem resultado, se sente frustrada, mais uma vez, e aí acontece o quê? Reforça os pensamentos negativos sobre o objetivo, sobre a tarefa e sobre você mesma. E isso retroalimenta todo esse ciclo negativo. E me conta aqui, o que é que você está deixando para depois, que esse exercício que eu acabei de te passar vai te ajudar a fazer. Até mais.